Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, e eu conto para você que o Nordeste brasileiro enfrentou em 2013 a maior seca dos últimos 50 anos, com mais de 1.400 municípios afetados. Com mais também de 1.400 municípios afetados, segundo o governo brasileiro. A seca que atingiu a Amazônia em 2010 foi considerada a mais severa nos últimos 100 anos. E na região sul do Brasil, agricultores gaúchos estimam perdas de metade da produção de milho, isso em relação ao último mês de 2013. Infelizmente, essa realidade não é exclusiva aqui do Brasil. A gente sabe que no mundo todo, segundo as Nações Unidas, até 2030, metade da população mundial vai sofrer com estiagem, com falta de água. Então, para discutir um pouco essas questões do que pode ser feito para tentar prevenir os danos sociais e econômicos provocados pela seca, a gente recebe aqui no estúdio comigo, está aqui a Carla, ela trabalha diretamente com a Universidade Federal Fluminense, ela é professora de Climatologia Geográfica, Carla Maciel Salgado. Aqui ao meu lado está o Antônio Barbosa, que é sociólogo e coordenador do programa Uma Terra e Duas Águas da Articulação Semiárido Brasileiro. E também conosco está o Paulo Nobre, ele é climatologista do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e coordenador também da Rede Brasileira de Pesquisas em Mudanças Climáticas. E você de casa pode e deve participar desse bate-papo, trocando ideias com a gente, mandando mensagens, comentários e opiniões, primeiramente pelo facebook.com/canal Futura Oficial. Já está aqui esse post para você curtir, comentar, compartilhar, mandar o seu recado, sua dúvida aqui para a gente. Ou então também pode mandar mensagens para o microblog, no Twitter, perfil @canal Futura. Tem também o nosso bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Os números já estão aí na tela para você. Toma nota, ligar para a gente, mandar o seu recado. Enquanto você faz isso, eu dou boa tarde aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Bem. Bom, eu falei um pouquinho aqui sobre as diferenças da seca no Nordeste, um pouquinho na Amazônia também teve problemas de seca, no Sul. A gente sabe que a seca é uma questão tradicional aí do clima brasileiro, mas eu quero começar a entender de vocês, Carla, qual a diferença do período de seca que se tem para o Nordeste e para o Sul? É seca, é estiagem, mas afeta de forma diferente a população e o solo daquelas regiões. Isso. Bem, primeiro a gente tem que ter em mente que o Brasil é um país tropical que vai ter realmente duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Esse é o clima tropical. Essa distribuição ela pode variar um pouco ao longo do território brasileiro, mas tem essa característica. No entanto, no nosso território nós temos grandes contrastes, que seria o interior do sertão, o interior do Nordeste, ter um clima semiárido, que aí sim o período de estiagem dele é bem mais prolongado do que em outros tipos climáticos do tropical. Lá no sul, ocasionalmente há esse problema da seca, pode ter até mesmo problema de abastecimento de cidades, lá no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que prejudica também a agricultura. Então, realmente, o clima tropical ele tem essa característica de ter um período de estiagem. No entanto, aqui no Brasil a gente tem o semiárido, esse tropical semiárido, que isso acaba ficando mais forte, podendo se estender por vários meses, até mesmo por vários anos, como está acontecendo agora. A gente sabe que em algumas regiões do país é mais frequente, em certos meses sempre há um período de seca, em algumas outras isso varia de acordo a cada ano, Paulo? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como funciona essa mudança aí. Seguinte, a seca é a ausência do processo que causa chuva. Então, sazonalmente, por exemplo, no Nordeste, a zona de convergência intertropical é o que traz a chuva em março, abril e maio para o semiárido. Então, nos anos nas quais a zona de convergência, por alguma razão, muito ligado com as temperaturas da superfície do mar no Atlântico, não chega sobre o Nordeste, nós temos um ano de seca. Mas não só. Por exemplo, a região sul do Brasil, ela recebe a umidade que causa a chuva ao longo do ano, bem distribuída a chuva na região do sul, e hoje nós sabemos disso, a floresta amazônica ela atua como um condutor de umidade para a região sul. Então, alguns fenômenos nós não conseguimos mexer diretamente. A temperatura das águas dos oceanos, por exemplo, elas têm a dinâmica própria e causam a recorrência de secas no Nordeste. Já em outras regiões do Brasil, a maneira como nós lidamos com a cobertura vegetal, a manutenção das florestas, ela favorece
uma maior incidência da ausência da chuva, ou seja, da ocorrência das secas, como na região sul. Então, dependendo da região do Brasil, são diferentes os mecanismos que trazem a chuva e, portanto, também diferentes as decorrências, né? Bom, a gente sabe que muita tecnologia já foi desenvolvida para tentar prevenir um pouco, né, os problemas causados pela seca, tanto para a economia quanto para o lado social também. O Antônio, que está aqui do meu lado, ele representa a articulação do semiárido. Antônio, obrigado por estar aqui no estúdio com a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre os projetos desenvolvidos para tentar minimizar os impactos da seca para a população que vive nessa região. Primeiro dizer que a seca é um fenômeno da natureza, né? Como já foi dito aqui pelo Paulo, pela Carla. Ou seja, se a gente olha para a nossa história recente, a gente vai ter um conjunto de seca. A seca é um dos poucos fenômenos previsíveis no nosso país. Mas, infelizmente, o efeito dela não é um efeito da natureza. O efeito da seca é um efeito social. Quando você tem seca, existe uma palavrinha mágica que é a ideia do estoque. Ou seja, eu guardo do período que tem para usar no período que não tem. Então, toda a estratégia do semiárido hoje é justamente usar com o processo inverso. Se o problema do semiárido é a falta de chuva, a saída no semiárido é estocar água de chuva quando ela cai. Porque não é só uma questão de que falta chuva, tem períodos, inclusive, que chove acima da média, né, e que causa problemas também. Então, nessa perspectiva, hoje o semiárido tem um grande programa de guardar água de chuva. Tem uma ação chamada Programa 1 Milhão de Cisternas, que já está chegando a 750 mil famílias que já têm água estocada. Isso beneficia de forma direta mais de 3 milhões de pessoas. E é isso que tem feito, inclusive, que o efeito dessa seca tão grande não tenha sido sentido, ou pelo menos não tenha tido o efeito que ela teve, inclusive, numa outra seca que terminou em 83. Então, são ações de guardar água, que a gente vai ter a oportunidade, obviamente, de falar sobre elas. Muito bom. Eu queria ouvir da Carla um pouquinho mais, a gente tentar explorar esse lado que o Antônio falou pra gente, né? A tecnologia está aí, a gente sabe que dá para prever. A seca, como já falamos aqui, não é um fenômeno que começou no Brasil, né, no tempo recente, isso já é bem antigo, a questão do problema da seca. E por que a tecnologia que já existe, os estudos já desenvolvidos, não são aplicados de fato para tentar prevenir esses danos? Eu acho que o Brasil ele tem convivido com essa questão da seca e há vários órgãos, institutos de pesquisa que desenvolvem essa tecnologia que é possível de chegar até a população, mas tem alguma coisa no meio do caminho que atrapalha, né, a saída de tecnologias, inclusive de empresas como a Embrapa, né, assim, tem alguns órgãos federais e estaduais que conseguem fazer belíssimos trabalhos de estudos da seca, como superar o problema, mas essa tecnologia ela não consegue chegar até o município. Então, assim, eu acho que a política brasileira ela é uma questão que a gente tem que discutir melhor de como facilitar o acesso dessa tecnologia, né, que está disponível, é desenvolvida por brasileiros, em empresas brasileiras, né, até essa população. Então, assim, acho que um corpo técnico dentro das prefeituras, ou então uma assistência técnica mais forte, deveria ser necessário dentro, né, dos municípios para poder permitir esse intercâmbio aí de conhecimento. Paulo, de que forma esse problema de infraestrutura pode ser melhorado? Olha, primeiro acho que nós temos uma dificuldade de lidar com as consequências da seca, na minha visão, porque nós diagnosticamos erradamente. Então, a falta d'água foi colocada como um problema. Então, a seca como um problema significa que a água é a solução. Então, enquanto a água é a solução, numa região como o Nordeste, a falta dela sempre vai gerar problemas. E é uma fonte garantida, eterna, de geração de problemas. Eu posso lhe dizer que hoje, no Brasil, nós já temos tecnologia, por exemplo, para vender a luz do sol. A energia solar fotovoltaica. A Caixa Econômica Federal está fazendo isso na Bahia hoje. Minha Casa Minha Vida toda coberta e gerando renda para as pessoas. Então, existe uma questão de que a seca, como o Antônio bem colocou, faz parte do clima do Nordeste, faz parte do clima do mundo, e a frequência, a ocorrência dela tem aumentado e vai aumentar. Essas oscilações de períodos de estiagem mais prolongados, então nós temos que nos preparar. Então, numa região onde você sabe que o sol brilha todo ano, é de nós nos perguntarmos por que é que nós ainda não estamos explorando energeticamente, com benefícios para a população local, a energia solar.
A tecnologia está aí, hoje o Brasil domina isso. A gente pode parar e pensar que até é um desperdício dessa energia solar que a gente poderia estar produzindo. Você viaja para outros países onde é mais frio, onde o sol aparece muito menos ao longo do ano e a tecnologia de captação de energia solar está muito mais desenvolvida do que no Brasil, né? Vou lhe dar um número. O ex-ministro Sérgio Rezende, na última SPPC, fez os cálculos e eu validei. Se nós usássemos 2,5% da área de Pernambuco, da parte mais seca e árida, que é areia e pedregulho, com painéis solares, nós geraríamos a quantidade de energia elétrica que o Brasil consome. Então, esse número coloca em contexto que a energia solar, como uma das formas, ela não consegue naturalmente, porque nós ainda não fizemos sol noturno, né? Então à noite não tem sol, mas tem de dia. E o Brasil tem um diferencial em relação a todos os países europeus, é que a nossa grade de distribuição de energia elétrica é interconectada. Então, 1 kW poupado em Pernambuco é água em Itaipu que deixou de ser gasta. Então, nós conseguimos armazenar a energia do sol na água dos nossos reservatórios. É um tremendo diferencial brasileiro. Nós podemos, e na minha visão, devemos aplicar para conseguir extrair essa energia. A energia hoje é limitador de desenvolvimento. A China inaugura uma energia a carvão por semana, uma usina de produção de energia termoelétrica a carvão por semana, porque se tiver corte de produção de energia, o desenvolvimento chinês cai. Então, nós temos esse potencial, e isto, na minha visão, assim, se coloca muita redenção, por exemplo, no Nordeste, com a água. Eu acho que a água é absolutamente essencial para todas as pessoas, nós somos 70% água, não existe discussão a respeito disso. Mas, eventualmente, nós temos uma postulação da seca como um problema, quando, na verdade, ela não necessariamente é, se nós olharmos e aplicarmos as tecnologias adequadas. Bom, falando em tecnologias, eu vou mostrar para você de casa o site da ASA, que é a Articulação do Semiárido. Vai aparecer para você aí o asabrasil.org.br. Aqui, ó, no lado direito, tem um pouco mais sobre o projeto que o Antônio citou para a gente, 1 milhão de cisternas. Aqui já mais 512.552 cisternas rurais construídas até 7 de janeiro de 2014, ou seja, bem atualizado até a semana passada. Queria que você falasse um pouquinho de que forma a gente, pensando muitas vezes na falta de vontade política, a gente poderia identificar, de que forma a ASA Brasil está conseguindo aí, através também das parcerias com sociedade civil, com empresas, com pessoas físicas também, que se dedicam a querer ajudar e querer melhorar esse projeto. Primeiro, assim, eu queria trazer um elemento que eu acho que é importante. Nós estamos falando de uma região, que é a região semiárida, é uma região relativamente grande, são 1 milhão de quilômetros quadrados. Caberia dentro do semiárido da França e a Alemanha juntas, em termos de extensão. Nós estamos falando de um semiárido rural. Não estamos falando de pessoas que vivem no campo. Se a gente olha para o Brasil hoje, o IBGE dá conta de 4 milhões de famílias agricultoras que vivem no campo. Dessas, justamente a metade vive no Nordeste. 22 milhões vivem no Nordeste. E dessas, 1,5 milhão vive no semiárido. Então, nós falamos de uma região que tem gente, que tem um conjunto de outros problemas. Porque, para além da questão da água, que é um problema secular, nós temos o problema de onde guardar a água. A terra é concentrada no semiárido. Esse é um problema que não adianta perder ele de vista, ou seja, como é que você resolve, como é que você guarda água se você não tem, inclusive, lugar para guardar isso? Eu acho que essa é uma perspectiva importante para ser tratada. A outra é dizer o seguinte, olha, essa seca, ela é uma seca que ela se repete, eu falava no bloco anterior, mas tem um conjunto de ações que foram feitas e que mudaram. E é preciso fazer um registro aqui, essa seca ela é diferente, nós vivemos um novo período, diferente da última seca. Nós tivemos uma seca numa intensidade como essa, que terminou em 83, e o Betinho, conhecido sociólogo, todo mundo de alguma forma já ouviu falar nele, assim que voltou do exílio, escreveu um documentário chamado O Genocídio do Nordeste, que dá conta de mais de 1 milhão de pessoas vítimas, que morreram vítimas daquela seca. E nessa última seca, com a mesma intensidade, você tem uma ação menor. Você tem uma quantidade menor de pessoas que foram vitimadas. Isso aqui é uma ação pequena. Então, muitas vezes, a gente acha que a saída do problema da seca está nos grandes açudes, nas grandes obras. Elas são importantes, de algum formato elas são importantes. Mas quem tem sede, quem tem fome, precisa dessa resposta hoje. Então, é por isso que uma cisterna de 16 mil litros, que está do lado da casa da família, por isso que ela tem um impacto maior do que a transposição do Rio São Francisco, porque ela resolve o problema imediato. Eu não posso ter sede hoje e beber daqui a quando o Estado terminar a sua ação. Então, assim, nós temos um problema, nós temos uma ausência do Estado muito grande. É preciso dizer, algumas coisas foram feitas, não dá para dizer diferente disso.
Mas o semiárido ele tem um elemento novo, que é trazer um pouco do que você discutia, que é a participação da sociedade. Ou seja, sempre todo mundo que discute o semiárido tem uma solução para o semiárido. Todo mundo tem uma solução de fora. Mas ninguém nunca parou para perguntar o que é que o semiárido quer. E ouvir de fato que os moradores daquela população podem contribuir também para essas tecnologias, para essas soluções possíveis. Ninguém mais de quem vive lá. Todo mundo diz, é um lugar inóspito, é um lugar difícil de viver. Como é que tanta gente, como é que a maior quantidade de pessoas do semiárido, assim, do meio rural vive naquela região? Então elas construíram uma estratégia que deve ser uma grande tecnologia, uma grande inovação. Como ouvir essas pessoas? Eu acho que a contribuição da ASA no programa 1 milhão de cisterna é isso. É sistematizar uma prática, guardar água aqui naquele cantinho, ver um jeito diferente de produzir o seu alimento, ou seja, priorizar o que as famílias constroem. Então, a grande inovação é ouvir as pessoas. É como você transforma uma ação pequena em várias ações pequenas e se torna uma ação grande. Eu acho que esse é o debate que a gente precisa fazer. E a ideia do estoque, que aí não é só, o problema da água é isso. O problema da água não é a falta dela, né? O problema é o não estoque dela. É o não estoque dela, é o inverso. Assim, nós estamos no semiárido mais chuvoso do mundo. Inclusive, a gente discutia aqui, professora Carla, dizendo outras regiões estão mais secas do que aqui e você não tem um problema. Então, o problema da seca é um problema político, é um problema social, é um problema de infraestrutura. Não é um problema do lugar. O lugar não apresenta nenhum problema, ele é da natureza. Se é da natureza, é bom. Em relação a isso que o Antônio está dizendo, tem participação do público aqui. Você de casa pode e deve mandar seu recado para a gente pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone, assim como fez com o Marcondes Azevedo. Obrigado, Marcondes, pela participação. E ele coloca que, na visão dele, o problema é a gestão aliada aos projetos pessoais, que os políticos não tomam medidas que eliminem a seca porque vinculam isso aos votos que vão cobrar depois dessa população. Como é que você vê isso? Ele também aponta aqui a questão de assistencialismo e não esclarecer devidamente para as populações as soluções possíveis. Como é que você vê isso, Carla? Essa questão política aliada ao não desenvolvimento da infraestrutura. Eu acho que falta justamente esse olhar político de colaborar com o coletivo, com a população. A população, ela não é que ela precise sempre de ajuda, né? Ela precisa de uma assistência técnica, porque a partir daí, né, já que são tantos anos, décadas, séculos, né, essa população vivendo ali, principalmente ali no sertão, de agricultura, de pecuária, ela consegue vivenciar aquilo tudo, mas, obviamente, tem alguma rompimento, né, da chegada da tecnologia e das verbas e da forma como isso vai ser aplicado. Então, como eu falei antes, eu acho que assim, a vontade política realmente ela é o principal questão aí que tem que ser discutida, porque soluções, elas existem. E eu queria chamar a atenção de bacias hidrográficas. A gente está desconsiderando essa unidade espacial de estudo, de análise, de circulação de água, como água tanto superficial como subterrânea, que é uma outra questão também que deixa de ser discutida e isso fica concentrado, né, na mão de poucas pessoas realmente. Então, eu acho que essa hierarquia do federal, estadual e municipal, ela em alguns momentos está sendo quebrada e muitos municípios realmente, às vezes até têm a boa vontade de fazer uma coisa interessante, mas não tem um corpo técnico para executar essa aplicação de tecnologias para melhor sustento, né, e viabilidade de atividades econômicas. Então a gente fomentar também uma rede de troca de experiências, né, como a gente está dizendo aqui, já existem muitos estudos desenvolvidos, você está dizendo que municípios não têm esse conhecimento, então que esse conhecimento seja compartilhado para poder ser aplicado e melhorar a situação de vida nessas regiões. Isso. Bom, mostrar para você de casa também outro site, que é o do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde você pode ter todas as informações aí sobre essas pesquisas. O Paulo está aqui representando o INPE no estúdio com a gente. Eu quero ver de você, Paulo, em relação a um dos dados que a gente falou no começo do programa, que a realidade não é só brasileira, que muitos outros países também sofrem com a questão da seca e, segundo a ONU, até 2030, metade da população mundial vai sofrer com falta de água, com estiagem. Então, as perspectivas são de que menos água por aí, mais problemas de seca pela frente, não só no Brasil, mas como no mundo? Exato. Eu queria aproveitar e pegar um gancho que o Antônio falou, de que parece como que os americanos ficaram muito ricos vendendo uma know-how, como fazer. Então eles desenvolveram tecnologias e venderam para o mundo. Então acho isso que desde o hambúrguer até o maquinário, até os americanos a agricultura. Que fundaram a Universidade de São Paulo. Quer dizer, Exatamente. o que eles estavam fazendo? Gerando um mercado consumidor de tecnologia. Então vamos reverter as luzes. Quais são as riquezas do Nordeste? Eu acho que é errado
conceitualmente dizer que o Nordeste precisa de soluções que são importadas, que foi o que aconteceu na época das capitanias hereditárias, etc. O conhecimento europeu veio e foi implantado erroneamente, porque o clima não era adaptado. Então, quais são, além da energia solar, que está lá, quais são dois grandes capitais capazes de transformar o Nordeste numa região rica? Não é menos pobre, não, eu não gosto dessa palavra, aliviar a pobreza, rica. São duas. Uma, a vegetação local se desenvolveu e se adaptou a resistir à seca. Então, genomicamente, o estudo do genoma das nativas, das espécies nativas, são resistentes à seca. Existe um potencial embutido lá que depende de estudo. Depende de nós termos instituições de pesquisa que extraiam esse conhecimento e vendam para cosméticos, remédios, estruturas de engenharia, etc. Então, existe um potencial não aproveitado. E o outro é a própria população. 30 dias sem chover em São Paulo, as pessoas começam a ficar atônitas. Vá ao Ceará, Pernambuco, e fala, não está chovendo há 30 dias. E daí? E daí, né? E daí? Então, existe um conhecimento embutido, uma resistência no povo nordestino que não está sendo explorada, está sendo colocada como uma fraqueza, quando, na verdade, é uma força. Então, eu vou falar uma palavra que nós estamos em débito, que é educação. A educação, na minha visão, mais do que todas as tecnologias, porque através da educação, as tecnologias são acessíveis. É nós exportarmos a tecnologia do semiárido para o mundo. E aí sim, porque o mundo está acostumado, as outras partes do planeta, a um clima ameno. E estudando mudanças climáticas, como a Rede Clima ou faz, nós podemos dizer que o futuro é bem complicado nesse sentido, mundialmente. Então, aí nós aqui agora nos deram muito bem, sabe, Alexandre? Vocês sabem das coisas, então façam. Então nós temos que nos preparar para ter esse conhecimento e ensinar outras partes do mundo que hoje vivem em condições bem tranquilas e amenas, como lidar com a ausência da água, com períodos longos de estresse. Pegar esses genomas, por exemplo, e embutir na Embrapa, para termos esses cultivares mais resistentes, que a Embrapa já faz. Então, a linha é, nós temos soluções que precisam ser feitas pela valorização das riquezas embutidas no povo e na natureza do Nordeste. Muito bem. Bom, esse papo podia seguir aqui o resto da tarde, mas infelizmente o nosso tempo é curto e já acabou. Então, quero agradecer muito, Antônio, a Carla e o Paulo por terem estado aqui comigo nesse bate-papo tão importante sobre seca, uma realidade tão importante, a gente tem que discutir mais aqui. Voltaremos a esse assunto, com certeza, aqui no Conexão. Então, obrigado aos três pela presença. Você de casa, obrigado pela companhia. E a gente volta a se encontrar, então, amanhã, ao vivo, às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. E, como sempre, eu espero você. Até lá.